E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Lembrando sempre que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e está com uma novidade, né? Foi reformulado, tá de cara nova, mas continua informativo como sempre. Caso você queira baixá-lo, o link tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Vamos começar falando aqui do lateral esquerdo Dodô, tá? Ontem ele teve uma vitória na Justiça do Trabalho naquela ação que move contra o Cruzeiro, pedindo a ativação do contrato que foi assinado em 2019 pela antiga administração do clube. Quando contratou o Dodô por empréstimo na última temporada, o Cruzeiro se comprometeu a adquirir o passe do atleta caso ele jogasse 3 partidas ou o time fizesse 15 pontos no Brasileirão. Como as duas cláusulas foram ativadas, ele assinaria um vínculo em definitivo com o Cruzeiro até dezembro de 2023 e suas remunerações envolvendo salários e luvas nessas primeiras temporadas chegariam aproximadamente a R$1 milhão por mês. Além disso, o Cruzeiro pagaria 300 mil euros à Sampdoria da Itália, clube que detinha os direitos econômicos do atleta até então. Quando chegou em janeiro desse ano, Dodô se apresentou para fazer a pré-temporada, treinou alguns dias inclusive, mas aí o pessoal do conselho gestor chamou o jogador, falou: nós não vamos honrar esse contrato, você não vai ficar no Cruzeiro, mandaram o Dodô embora, o Dodô picou a mula e logo depois ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho para fazer esse contrato que estava assinado ser válido. E essa foi a decisão que ele ganhou, tá? Cabe recurso, o Cruzeiro certamente vai recorrer, né, para tentar pelo menos minimizar esse prejuízo, mas basicamente a decisão da Justiça implica na reintegração do atleta, então o Dodô volta a ser jogador do Cruzeiro e o clube vai ter que ativar esse contrato com ele. Não sei se entrando com o recurso você consegue postergar isso, mas em tese essa foi a decisão que a Justiça deliberou nessa quinta-feira. Convenhamos que o Cruzeiro não tem a menor condição de arcar com os vencimentos do Dodô, né? Em salário efetivamente eram 330 mil reais e o resto desse montante, mais de 500 mil, seriam luvas, tá? Então assim, eu acho até que se fosse só uma questão salarial, a gente conseguiria ajustar essa questão. Mas vamos lá. Qual é o cenário ideal agora? Seria Cruzeiro e representantes do Dodô sentarem, chegarem a um acordo, ele aceitar ganhar dentro do teto desses 200 mil que a gente está pagando agora e parcelar o resto, né, em suaves prestações por longos anos. Mas esse é o cenário ideal pra gente, né? Pensando no Cruzeiro, na necessidade técnica, até porque o Dodô é muito melhor que os 4 laterais que a gente tem no plantel hoje, tá? E seria o ideal do ponto de vista financeiro pra gente. O jogador, será que ele está disposto a ajudar o Cruzeiro? Eu realmente não sei e eu acho que a motivação dele é puramente financeira mesmo. Até porque um contrato nesses moldes, eu acho que o Dodô não conseguiria em nenhum outro clube do futebol brasileiro, talvez nem lá fora. Então a chance do Dodô voltar a jogar pelo Cruzeiro, apesar dessa decisão judicial de reintegração, ela continua sendo muito pequena. O Cruzeiro seguramente vai recorrer dessa decisão, tá? E nesse momento a gente tem que fazer é aguardar mesmo. A chance dele jogar é muito pequena. Se fosse possível, eu gostaria. Acho que o Dodô seria um bom lateral esquerdo que certamente resolveria o problema que a gente está sofrendo ali, né? Especialmente com o glorioso João Lucas, mas isso não é provável e acho que a gente não deve se iludir com essa possibilidade de que o Dodô jogue de novo pelo Cruzeiro, não. Para lateral direito, o Daniel Guedes está livre e desimpedido para assinar contrato com a gente. O jogador foi absolvido no segundo julgamento por doping, que foi causado por um suco de graviola, e agora ele está livre para jogar em qualquer clube. O Daniel Guedes é atleta do Santos, né? Tem um acordo encaminhado com o Cruzeiro para um empréstimo até o final da temporada 2021, inclusive com uma taxa de vitrine, né? Se porventura o jogador for negociado, for vendido aí durante esse empréstimo, o Cruzeiro receberia um percentual. Pelo menos isso que foi informado lá pelo Samuel Venâncio da Itatiaia. Até o momento que eu fecho esse vídeo não saiu o anúncio oficial da contratação e se repetiu o que aconteceu com o Giovani, né? Tem boa chance desse anúncio sair logo depois que eu publicar o vídeo, mas até agora ele ainda não foi anunciado oficialmente, mas parece que tá tudo certo. É empréstimo até o fim de 2021, Cruzeiro paga o salário do jogador, que tá dentro da realidade do clube, e considero que é um ótimo reforço. A gente precisava sim de outro lateral para criar ali uma competição com o Raul Cáceres, que tá jogando muito bem, mas o campeonato é longo, né? Você não pode jogar 38 rodadas tendo apenas um lateral, então acho que chega para ajudar. O Daniel seria um jogador
para ser titular até de alguns clubes de Série A e jogando na Série B, então eu não tenho dúvida que ele vai poder nos ajudar muito. Quem chegou recentemente ao clube foi o Arthur Kaique, que veio por empréstimo aí até o final da Série B, já deu a sua coletiva de apresentação, tá registrado no BID, mas não deve enfrentar o Figueirense nesse domingo. Como ele não entra em campo desde quando estava no Bahia, né, ainda antes da pandemia, o jogador precisa aprimorar um pouco a forma física e, como ele próprio citou na entrevista coletiva, né, evitar mesmo um risco de lesão, porque o jogador tá parado há muito tempo, às vezes entra ali, vai dividir uma bola, acaba achando que dá, né, pode ter uma lesão, ficar um tempo parado, e é tudo que a gente não pode ter agora, né. O Arthur chega como um reforço importante, é um cara que o Anderson Moreira acredita e confia bastante, então a gente precisa dele jogando. Um detalhe que vale a gente pontuar é a respeito de cobranças de falta, né, porque tanto o Daniel Guedes, lateral direito, quanto o Arthur Kaique, eles são bons nesse fundamento. São caras que sabem cruzar bem uma bola, o Daniel Guedes especialmente. O Arthur também tem alguns gols de falta, ele até falou na coletiva que ele começou a aprimorar mais esse fundamento lá no Atlético Goianiense, se eu não me engano, em 2015, e aí os números dele em cobranças de falta têm melhorado, né? Salvo engano, ele fez 5 gols em 29 cobranças, o que é um índice bem bom quando a gente considera a cobrança direta pro gol. E até falando em futebol brasileiro, que normalmente os batedores não fazem muitos gols, né? Então é também uma arma importante que pode ajudar o Cruzeiro. Tomara que ele esteja logo em condição, mas não será nessa partida contra o Figueirense. E aí a gente tem que pontuar que 2 jogadores podem ser relacionados novamente. O atacante Stênio, recuperado do problema no ombro, e o Patrick Bray, também que estava com um incômodo na coxa. Os dois podem viajar para enfrentar o Figueira no domingo. E o jogo vai ser 4 horas da tarde, né? É horário de TV aberta e de fato vai ter transmissão aqui para Globo Minas, tá? Cruzeiro e Figueirense no domingo, então. Não vou fazer o pré-jogo aqui agora, vou deixar isso para o próprio domingo de manhã. E aí a gente fala das prováveis escalações, demais informações. E a título de informação, amanhã mesmo o vídeo vai ser um 6x1 Responde, que já está gravado, já está pronto aqui. Então no domingo de manhã entra o pré-jogo. Nessa quinta-feira, o presidente Sérgio Santos Rodrigues fez a sua tradicional live lá no canal do Cruzeiro no YouTube. Falou de alguns pontos importantes e eu gostaria de destacar o que ele abordou aqui sobre os torcedores do Cruzeiro que são assinantes do pacote Premier, né, do PFC. Ele ressaltou a importância de se marcar o Cruzeiro como clube do coração lá no site do Globoesporte.com, porque dessa forma uma parte do valor arrecadado é repassado ao clube. Nos últimos anos, esse valor era dividido pelos clubes baseado numa pesquisa de tamanho de torcida, tá? Nela o Cruzeiro recebia pouco mais de 6%. Agora está sendo aplicado esse modelo que é dividido de acordo com o número de torcedores de cada clube, que marca lá na plataforma o seu clube como time do coração. E nessa situação hoje, o Cruzeiro está ganhando menos, tá? Com um pouco mais de 5% lá dos assinantes. Com isso, né, pelo critério de pesquisa, o Cruzeiro estaria faturando mais do que hoje, e por isso mesmo é importante que todos os cruzeirenses que assinem o pacote Premier façam essa marcação que vocês estão vendo aí no vídeo de passo a passo. É bem simples, é fácil para todo mundo cadastrar mesmo, e com isso o Cruzeiro vai faturar mais dinheiro. Falando em números, né, pelo antigo modelo da pesquisa, o Cruzeiro faturaria aproximadamente 33 milhões de reais. Como os números estão hoje com esses 5%, a gente arrecadaria aproximadamente 6 milhões a menos, tá? Então na casa de 27 milhões. Mas se torcedores que ainda não marcaram fizerem essa marcação, dependendo do número, a gente pode igualar e até superar, né, esse número aí de 33 milhões. É a única receita de TV que o Cruzeiro vai ter nessa temporada, até por isso é importante que todo mundo que tem o pacote faça essa marcação, né? Até porque não vai quebrar a mão de ninguém e ainda ajuda muito o clube. Uma questão legal e inovadora que foi anunciada pelo Sérgio também foi o Cruzeiro em Libras, tá? Que é basicamente um giro de notícias, né? Um vídeo postado no canal oficial do Cruzeiro no YouTube, mas destinado aí de forma bem específica para os torcedores do clube que são deficientes auditivos. É a primeira criação do Comitê da Diversidade, que foi anunciado pelo Sérgio na semana passada, e vai tratar de assuntos referentes à deficiência, igualdade racial e de gêneros e aproximação às causas LGBTQI+. Achei uma bola dentro, tá? É uma medida positiva, e se o Cruzeiro quer de fato ser visto aí como um clube de todos, né? Que a gente não discrimine nenhum tipo de torcedor, esperamos que mais causas assim sejam vistas. Outra novidade que o Sérgio anunciou ontem é que a gente vai ter uma rodada dupla de Cruzeiro no dia 29 de agosto lá no Mineirão. Isso porque é a data de retorno do futebol feminino, né, que vai enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, e esse jogo vai ser preliminar do confronto masculino contra o América pela Série B. Também achei que é uma boa medida, só acho meio sem sentido você fazer rodada dupla no estádio vazio, né? Eu acho que isso deve ser mantido e até incentivado
para quando a gente puder voltar a ter torcida no estádio, que aí aquele torcedor que já vai assistir o jogo do time masculino tenha também uma questão interessante, acompanhar o time feminino, que muita gente tem um preconceito violento, mas já tem uma parte da torcida do Cruzeiro que gosta, acompanha, e certamente elas merecem apoio, né? Até porque na temporada passada elas fizeram um grande trabalho conseguindo o acesso para a primeira divisão e também o campeonato estadual, né? Foram 2 finais nos 2 primeiros títulos disputados na história do clube. O Cruzeiro também está correndo atrás daquele seguro de 20 milhões de reais por gestão temerária, e a conclusão do inquérito da Polícia Civil indiciando antigos dirigentes é um passo importante para a gente conseguir essa grana. Agora o Cruzeiro aguarda aquele prazo de 15 dias para ver se o Ministério Público de fato vai oferecer denúncia contra os 3 dirigentes, mais aqueles empresários. Se de fato essa denúncia for realizada, o Cruzeiro ganha aí um trunfo, né, para entrar nessa briga e adiantar esse processo para pedir os 20 milhões. Mas não tenham ilusões de que vai ser fácil. Se seguradora pagasse facilmente o dinheiro combinado, eles não viviam disso. Mas é importante que esse negócio esteja caminhando, que a gente volte a ter notícias sobre isso, né, que era um assunto que tinha ficado meio esquecido. E aquele negócio, caras, 20 milhões de reais. Se demorar a vir, se não vier esse ano, se vier ano que vem, se vier em 2022, se essa grana for liberada, quando ela pintar, ela vai ser muito bem-vinda, até porque 20 milhões já minimizam um pouquinho aí o tamanho do buraco que a gente tá. E por fim, o Cruzeiro conseguiu nessa quinta-feira uma vitória na justiça e o bloqueio de 6 milhões e 800 mil reais das contas pessoais de Wagner Pires de Sá e Itair Machado. Só é importante destacar que essa decisão cabe recurso e obviamente eles vão recorrer. Para deixar bem claro, essa grana não sai imediatamente da conta desses ex-dirigentes e vai para a conta do Cruzeiro, tá? Infelizmente não funciona assim. O que acontece basicamente é que a grana vai ficar bloqueada para que eles não possam fazer nenhum tipo de movimentação e eventualmente torrar o dinheiro para que no futuro, se forem condenados a pagar essa grana ao Cruzeiro, eles tenham o recurso, né? E esse recurso esteja aí acessível para o Cruzeiro. E como eu pontuei, é uma decisão parcial, cabe recurso, os caras vão recorrer, isso vai se arrastar, assim como tudo, tá? Esse tema que a gente infelizmente está falando tanto ultimamente, de causas trabalhistas, processos judiciais, tudo é muito burocrático, muito demorado, é muito difícil você ter um caso ali realmente definido, né, o transitado em julgado. Então aguardemos, né, vamos seguir aí os ensinamentos daquele ex-treinador, que por sinal fez um péssimo trabalho aqui no Cruzeiro em 2020, mas é aguardar mesmo aí o desdobramento disso, mas é bom saber que o Wagner e o Itair não estão tendo paz, né, afinal eles tiraram a paz de milhões de cruzeirenses e vai ser muito bom aí se, pelo menos pelo resto da vida, eles não puderem ter um dia sequer de paz, porque foi isso que eles estão fazendo com a gente. Encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!